Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Feche seus olhos. Amém. Pai, te rendemos graças, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigada, Senhor, pelo teu favor, pelo teu cuidado com as nossas vidas, Pai. Pai, nós agradecemos, Pai, pelo privilégio que nós temos de ter acesso à tua palavra, Pai. Senhor, obrigada pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Senhor. Pai, nessa manhã eu quero expressar, Senhor, o quanto nós honramos a tua palavra, Pai. Espírito Santo, tenha total liberdade nessa manhã. Que o Senhor possa fluir como deseja. E eu me coloco totalmente submissa ao teu ministério. Que eu não venha falar palavras de sabedoria humana, mas que eu venha ser direcionada e guiada por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Bom dia mais uma vez, irmãos. Graça e paz. Quero só falar algumas coisas antes de iniciar a palavra. Quero expressar a felicidade de ter o pastor Fabrício de volta. É muito bom saber, assim, da disponibilidade dele de abrir mão de estar com a família durante um ano. E para poder estar aprendendo mais do Senhor. Já está como pastor, já estava como pastor, mas o desejo de conhecer, de buscar mais o Senhor é perceptível na sua vida, pastor. E realmente isso, assim, nos constrange, assim, nos mostra que nós realmente precisamos buscar mais de Deus. Não importa o cargo, não importa onde nós estamos, nós realmente, irmãos, precisamos conhecer mais Deus. Precisamos ansiar por mais dele. E a vida do pastor Fabrício realmente é uma expressão disso. Naturalmente não precisaria. Eu já sou pastor, eu já estou num cargo máximo na igreja. Não, mas ele falou, eu preciso conhecer mais, eu quero buscar mais, eu quero conhecer mais. Sabe, realmente é motivo de honra e de muita gratidão ter o Senhor como um dos pastores da nossa igreja. Realmente é um exemplo a sua atitude para nós. E também quero honrar a vida da Dani, agradecer pelo dia de ontem das mulheres. Realmente foi uma bênção tudo aquilo que nós recebemos, tanto no alimento espiritual como no alimento físico. A gente viu excelência em cada detalhe. Desde as mesas, desde a administração, desde a comida, desde o servir, foi tudo excelente. E quero agradecer pela tua vida, por estar à frente desse departamento com tanto cuidado, tanto zelo, tanto carinho, tanto amor. Amém? Isso é ser igreja, irmãos. Amém. E nós aprendemos uns com os outros, nós olhamos para a vida de um e vimos, nossa, ele é assim, eu preciso também me policiar nisso. Isso é ser família, é maravilhoso. Isso é um projeto de Deus, isso é uma ideia de Deus. Foi isso que Deus pensou quando ele falou em família. E é maravilhoso nós sabemos que somos uma família. E família é estar junto nas alegrias e também nos momentos desafiadores, assim como o nosso irmão Renato está no momento desafiador da vida dele. Eu sei o quanto é difícil perder alguém que nós amamos. Então, também quero estimular vocês a mandarem mensagens de apoio, mostrando para ele que nós estamos juntos. Nós compartilhamos com ele da dor dele, nós compartilhamos também das alegrias e conquistas dos nossos irmãos. Então, vamos ser família também, nesse momento que o Renato está precisando. Vamos mandar mensagem também para a Dani, falando também que nós estamos juntos dela. Somos uma família, irmãos. Amém? Então, vamos para a palavra agora. Aleluia. Quero falar um pouquinho sobre Efésios, capítulo 3. Vamos lá comigo. Quero destrinchar algo que me chamou muito a atenção quando eu fui ler essa passagem de Efésios, capítulo 3. Não sei quanto a você, mas o pastor Adilson mesmo nesses últimos dias, ele estava expressando o quanto 2022 foi um ano que apareceu grandes desafios na vida dele. E realmente eu acredito que para muitas pessoas o ano de 2022 foi um ano bem desafiador. Não sei se você vivenciou isso, mas realmente foi um ano atípico. A gente vê alguns desafios se levantando na questão política, na questão social, e muitas coisas acontecendo. Mas aí eu me deparei com Efésios capítulo 3, a partir do verso 13. O apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas serão uma glória para vocês.
Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. Aleluia. E sabe, isso me chama a atenção, quando a gente vai entender sobre a Bíblia, sobre a palavra, a gente vai ver que a Bíblia não foi dividida em capítulos, e foi dividida dessa maneira, mas a gente vai ver que a carta é um livro contínuo. E me chama a atenção que lá no início do 13, a gente vai ver que tem um subtítulo depois do 13, mas foi uma carta contínua. E ele fala sobre isso. Peço-lhe que não se desanimem por causa das minhas tribulações. Ele estava se referindo ao povo, falando, olha, eu peço que vocês não fiquem desanimados, porque vocês têm visto eu passar por momentos desafiadores. Eu peço que vocês não se desanimem por causa das tribulações que eu venho sofrendo. Sabe, irmãos, eu vejo isso como nos dias atuais. Eu peço que vocês não se desanimem, porque um dia mau se levantou. Eu peço para que vocês não percam a sua expectativa em Deus, porque situações têm se levantado, desafios têm acontecido. E ele continua, eu oro para o joelho para que vocês recebam o conhecimento do pleno amor de Deus. Eu oro para que vocês entendam qual a largura, qual a profundidade do amor de Deus. E sabe, irmãos, quando o dia mau se levanta, o que nos sustenta é o entendimento do amor de Deus ao nosso respeito. É o conhecimento de quem Ele é. Sabe, o teu conhecimento do desafio que se levantou, da situação que está acontecendo, não muda a nossa vida. Ter o pleno entendimento das questões políticas não muda nada na nossa vida. Ser informado não é errado. Muito pelo contrário, nós devemos sim conhecer as coisas. Mas, acima de tudo isso, nós precisamos ter pleno conhecimento do amor de Deus. Pleno conhecimento, irmãos. Sabe, o pleno conhecimento do amor de Deus vai fazer toda a diferença quando situações se levantarem. Porque ainda que o dia mal se levanta, ainda que coisa aconteça, você pensa, Ele não padeceu naquela cruz em vão. Eu não vou ser derrotado porque uma muralha está diante de mim, porque um gigante se levantou. Ele morreu naquela cruz e garantiu que eu vou sair vitorioso dessa situação. Então, é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala. Não se desanime. Não se desanime. E é exatamente quando eu penso em Tiago, capítulo 1, versículo 2, é exatamente isso que ele fala. Tende por motivo de toda alegria ao passar por diversas provações. Quando a gente entende sobre isso ou vê, a gente fala, gente, parece um masoquismo, eu vou me alegrar com situações ruins? Não, não é nada disso. É exatamente a explicação sobre esse versículo, é o que o apóstolo Paulo fala em Efésios. Não se desanimem, tenham conhecimento do amor de Deus, entenda quem Ele é, entenda o amor dEle, porque ainda que o dia mal se levante, é aquilo que diz em Salmo 23... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o amor dEle está totalmente refletido na minha vida. O amor dEle me sustenta, o amor dEle cuida de mim, o amor dEle zela por mim. É o pleno conhecimento do amor. É o entendimento que ainda que você esteja vivendo algo extremamente desafiador, o amor dEle jamais te abandona. O amor dEle vai te alcançar, independente do vale, independente do profundo abismo. O amor dEle alcança, nos alcança. Quando o salmista diz, aonde eu poderia ir? Fugir da tua presença. Se eu subo o mais profundo céu, lá tu estás. Se no mais profundo abismo me encontro, ali também tu estás. É esse entendimento que o apóstolo Paulo quer trazer para nós. Não se desanime porque algo ruim está acontecendo.
mas eu oro para que você possa compreender qual a altura, qual a largura e qual a profundidade do amor de Deus. Aleluia! E sabe, irmãos, Deus não deixa de ser Deus porque nós estamos passando por um dia mau. Deus não deixa de ser Deus porque a tribulação se levantou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que cuida de nós, independente do dia mau. Sabe, e quando eu penso sobre isso, quantas coisas nós enfrentamos e estamos aqui? Quando a gente fala, até aqui me ajudou o Senhor. Parece muito jargão, a gente utiliza muito isso quando a gente vai fazer um aniversário, a gente fala, até aqui me ajudou o Senhor, e de fato é. Mas quando a gente vamos fazer uma retrospectiva, nós estamos no último culto da manhã de 2022, mas vamos fazer uma retrospectiva do início do ano de 2022. Quantas coisas você venceu? Quantas coisas aconteceram, você olhou e falou, não sei como vou resolver. Não sei como eu vou passar por isso, mas eu quero te dizer, o amor dele te sustentou e te alicerçou, e hoje você está aqui firme e forte. Sabe, para o ano de 2023, o que eu mais desejo é que a igreja tenha um entendimento de qual a largura, qual a profundidade desse amor. Esse amor não vai te abandonar, irmãos. A gente sempre canta, né? Tem a música da Nívia Soares, que nada vai nos separar. Aí ela continua, o teu amor não falha. E de fato, irmãos, o amor de Deus jamais vai falhar. O amor dele jamais vai falhar. Aleluia. E sabe, eu vejo uma vida, quando a gente vai estudar, vai ver, um dos maiores exemplos que a gente tem nas Escrituras depois de Jesus é Paulo. E Paulo era muito convicto de quem Deus era, do amor de Jesus por ele. E eu vejo lá em Atos, não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo, Atos capítulo 27, versículo 10, diz assim, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. Aqui a gente está vendo um momento onde Paulo ia fazer uma viagem e através do Espírito Santo percebeu que a viagem seria extremamente desafiadora. Sabe? E o que Deus tem para as nossas vidas é exatamente esse mesmo posicionamento que Paulo teve. Eu vejo que eu posso passar por desafios. Eu vejo que situações podem se levantar, mas eu permaneço firme no meu propósito e eu vou avançar, eu vou seguir adiante, eu vou viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe, irmãos, você não foi chamado para parar porque um desafio se levantou, mas você foi chamado para romper e passar e avançar. Nós somos chamados, irmãos, para ter uma prateleira onde nós vamos ver os triunfos que Deus já nos ajudou a conquistar. Aos avanços, ao romper, nós precisamos olhar para essa prateleira e olhar, Deus já me livrou disso, eu já venci isso, eu já conquistei isso. Esses dias eu estava falando com o Tarcísio, eu falei, Deus é muito fera, Deus é muito bom. Porque quando eu penso, eu já vivenciei ebola, eu já vivenciei Covid, eu já vivenciei gripe suína, eu já vivenciei tantas coisas, mas eu continuo viva, eu continuo aqui, eu sou mais do que vencedores, esse amor me alcançou. Irmãos, quantas coisas você já viveu na sua vida, mas até aqui te ajudou o Senhor. E 2023 não vai ser diferente. Esses restos de dias que faltam para encerrar 2022 também, o amor dele vai te sustentar, o amor dele vai te cobrir, o amor dele é por você. E esse amor, irmãos, precisa reger a nossa vida. Sabe, Jesus não foi humilhado, ele não foi açoitado, ele não foi abandonado, para que hoje você, por um dia mal, seja vencido, seja derrotado. Um versículo que eu posso dizer que rege a minha vida quando coisas se levantam é exatamente o que diz Isaías. Ele verá o fruto do teu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quando coisas tentam me tragarem, eu penso, ele vai olhar para mim e vai dizer, valeu a pena.
Valeu a pena aqueles açoites, valeu a pena aquela humilhação. Irmãos, a nossa vida precisa valer a pena o sacrifício de Cristo. Não pode ser uma tribulação, não pode ser um dia mau, não pode ser uma situação que se levantou que é possível te paralisar. Os açoites não foram em vão, a humilhação não foi em vão, a morte dele não foi em vão. Nada pode te parar, não pode ser um dia mau que possa ter o poder de te derrotar. Porque aquela cruz te tornou mais do que vencedor. Aquela crucificação, aquela morte te colocou numa posição de vitorioso. E ainda que a situação tente te colocar dúvida acerca disso, não é uma realidade. Você continua sendo mais do que vencedor. Aleluia, e essa é a posição que Deus tem para nós. E quando o apóstolo Paulo diz, ele vê sobre isso, ele vê que a viagem seria muito desafiadora. Não deram credibilidade. Mas não parou ali. No versículo 22, ele continua. Mas agora vos admoesto que tem de bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então acabou que a mesma pessoa que foi descredibilizada, foi a pessoa que foi levantada para dar bom ânimo àqueles que estavam junto com ele. Sabe, irmãos, ainda que nós sejamos descredibilizados, Deus vai te usar para ser boca de Deus aqui na terra para muitas pessoas. Aleluia. E continuando lá no versículo 28, a partir do verso 3. Ô viagem, viu? Eu fico pensando, será que se eu tivesse percebido pelo Espírito que ia acontecer tanta coisa na minha viagem, eu falo, meu Deus, será que eu teria essa ousadia de ir? Mas Paulo continua sendo ousado. No versículo 28, capítulo 28, versículo 3, diz assim: E havendo Paulo, ajuntando uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe que a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente esse homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não deixa o viver, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que visse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudado de parecer, diziam que ele era um Deus. Não bastasse o naufrágio, não bastasse tudo aquilo que aconteceu durante aquela viagem. Um pouquinho mais à frente, uma víbora também tentou com a sua vida. As pessoas que estavam ali olhando para ele, pensando, como é que pode? Isso deve ser um juízo sobre a vida dele. Passou por um naufrágio, agora uma víbora tão venenosa. E é interessante, Paulo. Paulo poderia, se fosse nos dias atuais, eu vejo, na nossa cultura, teria. Meu Deus, uma víbora, eu preciso achar o antídoto. Eu preciso ir no hospital, eu preciso ir no médico, eu preciso... Não, sacudiu a mão. Sabe por quê? Porque ele tinha um entendimento da altura, da largura e da profundidade do amor de Deus por ele. É isso que muitas das vezes falta em nós, irmãos. A plena confiança de que esse amor jamais falha. Esse amor jamais falha. Eu sempre gosto de dizer, o amor nos amou. O próprio amor nos ama. Aleluia. Sabe, irmãos, eu quero realmente nessa manhã falar sobre isso. Ainda que uma víbora tente com a nossa vida, ainda que o navio afunde, ainda que haja danos numa viagem, o amor de Deus não nos abandona, ela está lá nos sustentando, nos fortalecendo. Aleluia. No ano de 2023, precisamos estar mais fortalecidos nesse amor. Entendendo o que esse amor é capaz de nos fazer. Sexta-feira eu estava falando na doutrinária exatamente isso. Precisamos trazer à memória
Coisas que muitas das vezes nós tratamos como algo comum. Às vezes a gente está no domingo de ceia, ceiando como se fosse algo comum, mas não é algo comum, irmãos. Nós fazemos em memória dele. E Jesus, quando ele vai ensinar os seus discípulos, ele fala: todas as vezes que comeres e beberes em meu nome, anunciais até que eu venha. Anunciais a minha morte até que eu venha. Por que Jesus fala sobre isso, sobre fazer aquilo em memória dele? Ele está nos orientando e nos sinalizando. Tenha lembrança daquilo que eu fiz por vocês. Aquilo que Jesus fez precisa estar diariamente na nossa memória, na nossa mente. A gente precisa trazer à memória aquilo que ele fez por nós, irmãos. Porque quando o dia mau se levantar, quando a doença tentar colocar em dúvida aquilo que ele fez, você vai lembrar: esse amor me alcançou. Essa doença não tem lugar aqui na minha vida. Essa miséria não tem lugar aqui, porque ele se fez pobre. Não é um jargão, irmãos, isso é a nossa realidade de vida. Esse amor precisa reger a nossa vida. Nós precisamos ter o entendimento da largura, da altura e da profundidade desse amor. Porque esse amor não nos coloca em posição de miséria. Esse amor não nos coloca em posição de doente. Esse amor não nos colocou em posição de maldito. Esse amor vai nos impulsionar a olhar coisas contrárias e não aceitar. Esse amor vai sempre nos impulsionar. Nós temos que viver uma vida indignados com coisas contrárias à palavra. Irmãos, não pode ser comum uma gripe para nós. Se nós de fato tivéssemos plena convicção do amor dele, uma gripe não teria direito sobre as nossas vidas, não teria espaço. Por causa do amor dele. O amor dele não dá brecha, irmãos, nem para uma gripe. Aleluia. Precisamos viver uma vida indignados com coisas que se levantam ao contrário à palavra de Deus. Precisamos viver uma vida indignados com isso. Plena convicção do amor dele. Plena convicção daquilo que ele fez naquela cruz. Final do ano é sempre um momento de muita reflexão, mas em vez de refletir coisas que você fez, não que isso seja errado, mas comece a refletir naquilo que ele fez por você. Naquilo que ele passou por você. Naquilo que ele assumiu a posição para que hoje você viva uma vida diferente. Na justiça de Deus, eu sempre gosto de falar sobre algo que é base na justiça de Deus, que é a identificação e a substituição. E você entende que ele se identificou com a condição do homem e nos substituiu na nossa condição, naquilo que era para nós. Mas a gente vai ver que identificação e substituição também cabe a nós nos dias de hoje. Nós precisamos olhar para ele, nos identificar com ele, para que hoje eu e você pudéssemos substituir ele aqui na terra. Ele não está em forma física, mas nós estamos para substituir aquilo que ele faria aqui. Nós precisamos realmente exalar cura para as pessoas, resposta para as pessoas, porque nós somos substitutos de Cristo aqui na terra. Mas por que tem faltado tanto isso em nós? É falta do amor dele, da compreensão. Isso nos deixa tímidos. A falta do entendimento do amor dele nos deixa tímidos. Eu fico com medo de orar por pessoas. Eu fico com medo de falar. Eu fico com medo de falar sobre prosperidade. Por quê? Porque eu não tenho entendimento da altura, da largura e da profundidade do amor dele. Mas quando de fato nós temos entendimento do amor dele, irmãos, isso nos deixa ousados. Isso nos faz viver uma vida ousadas. Não sei se você já percebeu, mas quando eu era mais nova, nesse período de escola, você sempre vê aquelas que eram a filhinha de papai, que a gente sempre usava o termo. Ela fazia as coisas sempre sabendo que tinha alguém por trás dela. Ela podia aprontar com um amigo, porque sabia que o pai ia lá, a mãe ia lá, mas nada ia dar para ela, porque ela era mimadinha. Sabe, mas não falando de mimado no contexto errado, mas nós somos filhinhos de papai. Pessoas que têm o entendimento do amor do pai, entendem que tem alguém por trás de mim. Eu posso ser ousada, porque tem alguém por mim. Tem alguém que me ama muito. Aleluia. Irmãos, nós somos muito amados.
esse amor, irmãos, de fato precisa constranger as nossas vidas. A Bíblia, Paulo mesmo fala, o amor de Cristo nos constrange. E o teu entendimento do amor de Deus vai nos constranger a ficar na mesma posição. Vai nos constranger a ficar paralisados. É por isso que é tão fundamental nós termos o entendimento da largura, da profundidade do amor de Cristo. E é isso que vai fazer a diferença quando se levantar de situações. É isso que vai fazer a diferença quando o dia mau se levantar. É isso que vai fazer a diferença quando o desafio se levantar. Só que o problema, irmãos, é que quando coisas se levantam, a gente vai para o último lugar para Deus. As pessoas têm colocado Deus como a última opção, quando deveria ser a primeira. Uma enfermidade se levanta, a primeira coisa que acontece, a gente vai pesquisar na internet. O que é quando fica assim? O que é quando está coçando assim? O que é quando dói a cabeça assim? A gente quer saber o que é. Depois a gente vai no médico, quando não resolve. Busca do médico uma resposta. Depois o médico prescreve uma receita. Você vai na farmácia, compra aquela medicação. Você nem sabe direito para que serve aquilo. E se a gente lê os efeitos colaterais, a gente realmente pira de vez. Mas a gente toma aquilo. Aí quando não resolve, aí a gente fala, agora só Deus. Já fui no médico, já fui na farmácia, já estou medicando, agora só Deus. Isso é uma característica de pessoas que não têm o entendimento da altura, da largura e da profundidade do amor de Deus. Deus deve ser o nosso primeiro reduto, não o último. Deus deve ser o primeiro a quem nós buscamos e não o último. Irmãos, a gente tem que parar com essa mania. Eu não queria incomodar para a oração. Parece que o pastor Adilson, ele brinca muito, ele fala muito sobre isso. Ele fala, gente, essa mania das pessoas falarem que, eu não te procurei porque eu não queria incomodar. Eu não falei nada porque eu não queria atrapalhar o Senhor. Irmão, se ele não tivesse ali para isso, ele nem seria pastor, ele está ali para isso mesmo. E ele espera realmente que você procure. Mas eu vejo que essa mesma característica que o pastor Adilson às vezes fala que as pessoas têm, passam por coisas e às vezes nem pedem ajuda a ele, eu vejo que é a mesma característica que nós estamos tendo com Deus. Talvez inconsciente a gente fala, não quero incomodar a Deus não, deixa eu ir no médico primeiro, deixa eu buscar na farmácia primeiro um remédio. Irmãos, Deus está ali para isso, e Ele tem expectativa de que você busque nele a solução, a resposta. Ele te ama tanto e Ele está com expectativa de que você busque mais dele. Ele espera por isso. Ele deseja isso. Foi para isso que nós fomos criados, irmãos. O objetivo do homem foi para o louvor e glória de Deus. Para isso que nós fomos criados. É por isso que Ele fez todo o trabalho. Primeiro Ele criou tudo, toda a provisão, tudo que o homem necessitava. E depois Ele criou o homem. Ou seja, a provisão vem antes do homem. Antes mesmo de você ter necessidade de algo, Deus já veio com a provisão. Exatamente para que eu e você tenhamos tempo para Ele. Exatamente para que a gente não fique buscando por coisas, mas para buscar Ele. E essa é a expectativa que Deus tem. Ele nos ama tanto, tanto, que a expectativa dele é que nós possamos amar Ele. Sabe quando a gente tem um filho natural? E a gente espera que o nosso filho nos ame. A expectativa de todo pai é que o filho ame o pai. Pai fica todo bobo quando a criança começa a falar. E fica o pai e a mãe brigando. Não, ele tem que falar primeiro mamãe. Não, ele tem que falar primeiro papai. Porque naqueles detalhes o filho expressa o amor para o pai, a consideração, a referência. Assim também é Deus. Ele espera que você olhe para Ele e fala, Pai, eu não sei como fazer, você pode me ajudar? Sabe quando um filho vira para o pai e fala, olha, está muito difícil esse dever de matemática, eu não sei como fazer, você pode me ajudar? Olha, está muito difícil, eu tenho prova, eu não entendi muito bem essa questão, você pode me ajudar? Deus tem essa mesma expectativa em mim e você.
Pai, eu não sei como resolver essa situação. Para mim está desafiador demais. Para mim está grande demais. Eu não sei como fazer. Você pode me ajudar? Você pode me auxiliar? Irmãos, Deus tem expectativa que os seus filhos busquem nele respostas. Deus nunca está ocupado para os seus filhos. Deus nunca está cheio de coisa, atarefado demais para dar atenção aos seus filhos. Muito pelo contrário, Ele espera por isso. Esse é o amor dEle. E Ele deseja que nós tenhamos o entendimento do amor dEle por nós. Sabe, irmãos, quando um filho tem muita convicção de que é muito amado pelo pai, ele adora fazer graças para o pai. Ele adora chamar a atenção do pai. Ele faz coisas para o pai olhar para ele. Se ele vai para uma piscina, ele quer mostrar um mergulho diferente. Ele quer mostrar que ele aprendeu algo diferente. Se ele faz um desenho, ele quer primeiro mostrar para o pai, olha como é que está o meu desenho. O filho, quando entende que o pai ama, e ama ver cada etapa, cada processo do filho, o filho sente prazer. E a todo momento fala, olha isso aqui, pai. Olha esse desenho. Olha o que eu aprendi. Eu lembro do João Pedro dando um cambalhota que era engraçado, era todo torto. Mas ele achava que era uma MacGyver. Ele ficava, olha aqui, eu aprendi. Mas é assim. Você sente beleza, você vê beleza em algo que qualquer outra pessoa não ia achar nada. O filho faz uns rabiscos sem nada a ver, mas quando ele mostra para o pai acha aquilo maravilhoso. Por quê? Por causa do amor. O pai vê beleza onde naturalmente não existe. Sabe, irmãos, Deus olhou para mim e para você e viu capacidade e beleza onde não tinha nada. Deus olhou para mim e para você e viu atributos onde pessoas olhou e falou, não dá em nada, não serve para fazer nada, mas Ele olhou e falou, vai dar certo. Ele vai vencer, Ele vai produzir coisas grandiosas. E essa é a expectativa que Deus está tendo em mim e você. Deus não estava ocupado demais para ver que um dia mal se levantou e ver os seus filhos atemorizados. Ele está ali pronto para estender a mão e falar, eu te amo, eu te sustento, eu estou aqui com você, eu vou te ajudar, eu vou te livrar. Aleluia. Esse amor, irmãos, precisa alicerçar a nossa vida. Precisamos entender. Deus não busca performance. Deus não está interessado em habilidades extraordinárias. Deus está interessado no seu coração. É nisso que Ele está interessado. O interesse do pai natural é ganhar o coração do filho. O interesse de Deus, irmãos, é ter o seu coração. O interesse de Deus é que você olhe para Ele e veja com alguém que te ama. O interesse de Deus é que você saiba que Ele te ama muito para te ver em uma situação sozinho. É por isso que a Bíblia mesmo fala que Ele não nos deixaria, Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Você não está só. Você não está sozinho. Ainda que você esteja passando por um momento de tribulação, existe um Pai de amor com você. Quando Pedro, ele fala, aonde eu iria, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando eu penso sobre essa resposta que Pedro disse a Jesus, eu penso também, irmãos, aonde estaria nós, se o amor dele não tivesse nos encontrado? Mas o que falta em nós é entender que esse amor não paralisou ali. O amor dele continua regendo a nossa vida até os dias atuais. E será eternamente. O amor dele foi capaz de nos alcançar e nos tirar do império de trevas. Nós fomos libertos de um lago de fogo e enxofre. Mas não paralisou ali. O amor dele continua todo momento, em cada etapa da nossa vida. Irmãos, ainda que venha um diagnóstico totalmente negativo, o amor dele está ali.
Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, o amor dele está ali. Ainda que a falta tenha batido a sua porta, o amor dele ali está. O problema, irmãos, não é o problema. O problema é como nós estamos quando o problema se levanta. O problema nunca vai ser o problema. O problema tem sido a falta de conhecimento desse amor. É por isso que eu admiro tanto o ministério do apóstolo Paulo. Pela ousadia. Eu acabei de dar esse exemplo aqui dele. Ele viu, ele sabia que a viagem seria desafiadora, mas ele avança. Ele prossegue. Ele não paralisou. Aí depois é o mesmo apóstolo Paulo que diz em Romanos 8,31, que diz: o que diremos, pois, a essas coisas? Irmãos, pense bem agora. Qual é o desafio que você está passando? Qual é o dia mau que se levantou? Qual é a tribulação que você está enfrentando? A gente precisa ter essa mesma ousadia que Paulo teve. O que diremos, pois, a isso? O que diremos, pois, a esse diagnóstico? O que diremos, pois, a esse desafio? O que diremos, pois, a essa tribulação? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o mesmo apóstolo Paulo que diz, irmãos. É por isso que em Efésios ele fala, nós precisamos ter plena convicção da altura, da largura e da profundidade do amor dele. Aleluia. Que possamos viver essa vida com esse pleno entendimento. Não importa o que eu possa estar passando, não importa o que eu possa estar vivendo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia. E sabe, irmãos, essa mesma atitude Jesus tinha. Eu não vou abrir só para ganhar tempo. Mas a gente vai ver no momento onde Jesus ele fala, passemos para outra margem, uma mesma viagem. Uma mesma coisa que Paulo passou, uma viagem. E Jesus adormeceu no barco. E nesse momento se levanta uma tempestade, o mar se enfurece. Aleluia. Quando a gente vai ver o contexto todo, a história toda, não vou conseguir abrir tudo, mas a gente vai ver que mais à frente no capítulo, a gente vai ver que Jesus ele cura um endemoniado que atormentava uma cidade. Que tinha uma legião de demônios. Mas quando ele foi fazer essa viagem, antes dele chegar nesse local, se levantou uma tempestade. Os discípulos ficaram atemorizados. Ficaram em pânico. E acordaram Jesus. E Jesus acalma a tempestade, falou para o vento parar e fez grande bonança. Os discípulos atemorizados ainda falam, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. É outra coisa que me chama muita atenção, porque depois de anos com Jesus, ter presenciado inúmeros milagres, eles ainda estavam perguntando quem era esse. Mas isso aí é outro tema, tudo bem. Mas você vê que Jesus não parou porque a tempestade se levantou. Ele fez a parte dele, venceu a tempestade, venceu o vento e prosseguiu. Aquilo que Paulo também fez, teve um grande dano na viagem dele. Veio uma víbora, mas ele não parou por aquilo, ele avançou. Ele prosseguiu. Irmãos, eu e você também fomos chamados para viver a mesma coisa. Uma tempestade se levantou, você vai vencer essa tempestade, mas você vai prosseguir. E se aparecer outra coisa, você vai vencer aquilo e vai continuar prosseguindo. Porque a morte de Cristo naquela cruz foi para te garantir a vitória. E ainda que a coisa se levante, você está vendo, é desafiador, mas você vai vencer. Triunfar sobre isso e vai avançar. Sabe, não podemos paralisar porque coisas têm se levantado. Nós não fomos chamados para isso. Aleluia. Jesus nunca vai operar por meio de desespero, mas pela palavra. A palavra precisa estar na nossa boca a todo momento. E ainda que nós não conheçamos todos os versículos, tudo que tem, a gente, pelo menos, o amor dele precisa sair da nossa boca.
O amor dele é a garantia. Ele me amou. Esse amor é muito profundo. Existe um amor que rege a minha vida. E é exatamente por isso que a Gálatas diz que a fé opera pelo amor. Não adianta a gente falar que quer viver uma vida de fé ou quer ser ousado na fé se a gente não tem o entendimento e a compreensão do amor de Deus por nós. Para você viver uma vida ousada na fé, você precisa ter o entendimento da altura, da largura e da profundidade do amor de Deus. Sem o entendimento do amor, você não tem uma vida de fé. É por isso que é tão importante, irmãos, nós vivermos uma vida com um pleno entendimento do amor de Deus ao nosso respeito. É por isso que em Efésios Paulo diz, ele ora para que as pessoas não desanimem por causa daquilo que ele estava passando. E ele continua, mas eu oro para que vocês tenham entendimento da altura, da largura e da profundidade do amor de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm o entendimento do amor de Deus, sabem que vão ser efetivas na fé. E quando o dia mal se levantar, elas vão estar muito bem fundamentadas a ser ousadas na fé. E só abrindo um parêntese, dando um exemplo para vocês com relação a isso. Quando a gente vai orar por uma pessoa que não tem muito entendimento do amor de Deus por ela, qual a resposta que ela dá? Se Deus quiser, Ele pode me curar. Isso é resposta de pessoas que não têm o entendimento da altura, da largura e da profundidade do amor de Deus. É por isso que para a gente ser ousados na fé, a gente precisa ter o entendimento do amor dele. Porque quando as coisas se levantarem, você vai entender, Deus me ama muito para me deixar nessa posição de doente. Deus me ama muito para me deixar numa posição de vida miserável. É por isso que nós somos ousados na fé, em declarar as coisas, quando nós temos o entendimento do amor de Deus. Aleluia! Sabe, irmãos, qual a maior expectativa que nós tivermos na palavra, a maior será a resposta do Senhor para as nossas vidas. Precisamos ter expectativas nessa palavra, no entendimento do amor de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, parece que ele faz até piada com o momento desafiador. Mas é muito entendimento do amor de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que vêm são temporais, mas as que não vêm são eternas. Imagina você dizer isso para uma pessoa que está passando por um momento de enfermidade, porque essa leve e momentânea tribulação. Imagine falar isso para uma pessoa que está com uma crise financeira em casa. Essa leve e momentânea tribulação. Imagine falar isso para uma pessoa que está vivendo em pé de guerra dentro de casa. Essa leve e momentânea tribulação. Parece até piada. Parece que o apóstolo Paulo está fazendo piada, mas não é não. Ele tem tanto pleno entendimento no amor de Deus que ele diz, isso é leve, isso é momentâneo, isso é pequeno demais. Tem um amor que é grandioso demais. Você vai superar isso de maneira leve, momentânea, rápida. Irmãos, o amor de Deus vai nos fazer olhar para as coisas e torná-las do tamanho que elas realmente são, que são pequenas demais. Essas coisas são pequenas demais. Nós precisamos ter o entendimento do amor de Deus por nós, para que quando as coisas se levantar, você vai olhar e dizer como elas são insignificantes, porque tem um amor que atua na sua vida diariamente. Aleluia! Aleluia! Tem uma frase que eu li no livro do Rick Renner, que ele diz assim, a sua fé não é medida pela tempestade que se levanta, mas a resposta que você dá a elas. Sabe, Jesus mostrou o tamanho da fé dele, quando ele acalmou a tempestade, paralisou os ventos. Mas os discípulos também mostrou a falta de fé que eles tinham. Sabe, nós não vamos mostrar a nossa fé quando o desafio a gente ficar, nossa, olha que desafio grande que eu estou passando. Olha que problema que eu estou enfrentando, olha o que eu estou sofrendo. A sua fé não vai ser medida por isso.
A sua fé vai ser medida quando você olhar para aquilo e falar: tem um amor que rege a minha vida. Tem um amor que me blinda disso tudo e eu não vou sofrer dano, eu vou avançar, eu vou romper, porque o maior habita em mim. Deus é por mim, não vai ser isso que vai se levantar contra mim. Aleluia. Sabe, irmãos, e a gente precisa viver a vida exatamente dessa maneira. Ao ponto que se o medo bater na porta, nós vamos colocar a fé para abrir. Se o medo bater à porta, a fé precisa abrir. E a fé vai ser ousada quando nós tivermos o entendimento desse amor. Irmãos, lembre-se nos momentos de ceia exatamente do amor dele. Ao ceiar, não trate isso como algo que você vai fazer a cada segundo domingo nessa igreja. Ao ceiar, você se lembra aquilo que ele fez por você. Ele se fez maldito, para que hoje você seja justiça de Deus. Ele se fez pobreza, para que hoje você seja próspero. Ele foi o mais desfavorecido dentre os homens, para que hoje eu e você fôssemos os mais agraciados diante dos homens. É isso que ele quer que a gente traga à memória. O que é o desafio, o que é o dia mau para esse amor que nos alcançou? O que é o desafio, irmãos? O que foi a pandemia para esse amor que nos sustentou? Irmãos, você venceu uma pandemia mundial. Esse amor te sustentou. Enquanto pessoas viveram em pânico, você está aqui para dizer: eu venci uma pandemia mundial. Aleluia. Precisamos trazer à memória aquilo que ele fez, irmãos. Não podemos mais banalizar a história. Não podemos olhar: não, Jesus foi crucificado no meu lugar. Tá, mas o que isso representa para você? A crucificação dele é a garantia de que você é amado demais para ficar nessa situação, para aceitar uma vida miserável. Nós não estamos aqui para sobreviver, irmãos. Sobrevivência não cabe para os filhos. Eu não coloquei meu filho no mundo para ele ser um sobrevivente aqui. Eu coloquei o meu filho para ele viver de maneira excelente. O meu objetivo é que o melhor dessa terra o meu filho viva. O meu objetivo é que as melhores escolas meu filho estude. O meu objetivo é que os melhores brinquedos meu filho tenha acesso. E por que a gente acha que Deus nos ama ao ponto de falar: sobreviva agora, meu filho, viva de qualquer jeito e sobreviva, até eu voltar? Você não é sobrevivente. Às vezes a gente vive uma vida no evangelho como se fosse um náufrago, né? Está lá num lugar e agora tem que sobreviver com o que tem. Ah, se eu achar água de coco eu tomo, se eu te achar comida, você não está aqui para isso. Você está aqui para viver o melhor dessa terra, por causa da crucificação dele, por causa daquilo que ele sofreu, é a garantia de que você pode ir muito além. Essa é a garantia. A gente tem que parar de olhar e falar: crucificação, não, Jesus morreu, mas é porque foi para todo mundo. De fato foi. Mas se fosse necessário ele morrer apenas por você, ele tinha morrido. E é por isso nós precisamos olhar para a crucificação de maneira pessoal. Ele morreu a minha morte. Ele sumiu. Pensa na doença, irmãos, que talvez você esteja enfrentando, ou que você tenha passado, não é enxaqueca, é infertilidade, pensa qualquer coisa que seja. Talvez você pense assim, ó, ele assumiu essa condição. Ele me amou e pegou isso para ele, para que hoje eu não aceite isso mais. Precisamos tratar de maneira individual, porque o amor de Deus por nós é de maneira individual. Aquilo que você está passando, irmãos, não vai ser aquilo que o seu irmão está passando. Mas aquilo que você está passando, ele já assumiu no seu lugar. Não dá para tratar isso de maneira leviana. Ah, não, é só uma história. Não, irmãos, isso é a nossa realidade. Essa é a garantia de dias melhores. Essa é a garantia de que nós vamos vencer. Quantas pessoas nós já vimos histórias
Nossa, fulano venceu o câncer. Você acha que foi só para fulano? Deus não tem filhos preferidos, não. O que levantou na sua vida? Qual que é o dia mal que se levantou? Qual é o relatório que apresentou? Você é mais do que vencedor. O amor é a garantia de que você vai avançar. Você vai romper. Aleluia. Aleluia. E só para finalizar o louvor, se já quiser vindo. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? E esse versículo não fala algumas coisas, ele fala todas as coisas. E ele continua no versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, não há nada que possa te separar desse amor. Esse amor nos alcança. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses é o amor. Sabe, irmãos, porque para ter fé, nós precisamos do amor dele. Para ter uma fé ousada, precisamos compreender esse amor. Aleluia. E tem uma frase no livro que diz assim: nada é tão transformador que o amor. O amor tem uma força tão poderosa que até mesmo a fé opera por meio dele. O amor do tipo de Deus não vem de uma esfera natural, não é circunstancial. Ele está acima de qualquer motivo, não se adequa à esfera da razão. Esse tipo de amor é o próprio Deus invadindo a esfera da razão humana. Ele cicatriza qualquer dano que alguém ou alguma circunstância possa causar. O amor de Deus é realmente indestrutível. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor nunca falha. Irmãos, o amor de Deus nunca vai falhar. Não importa o tamanho do gigante. Não importa o tamanho do relatório. Esse amor nunca vai falhar. E não há nada que nos separe disso. Não há nada, irmãos, não há nada que você possa fazer que possa te tornar mais amado ou menos amado por Deus. Nada. Nada pode nos separar desse amor. E eu oro para que cada um de nós possamos ter cada vez mais o entendimento desse amor. Sabe, é esse o desejo que Deus tem ao meu respeito e ao seu. Que possamos ter o entendimento do amor dele por nós. Porque assim, nós vamos conseguir viver a vida que ele deseja que vivamos. É só entendendo que ele nos ama, que a gente consegue ser ousado. É só entendendo o que o amor dele foi capaz de fazer por nós, que a gente consegue romper com coisas. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, para que possamos ter o entendimento, que possamos compreender o seu amor. Pai, eu oro por caindo por terra todo o complexo de inferioridade, Pai. Eu oro por pessoas, Senhor, não associando o seu amor ao amor humano, mas que possamos entender que o seu amor não falha, o Senhor não falha, o Senhor não tem caráter falho, o Senhor é um Deus de amor. Esse amor nos alcança todos os dias. Pai, que possamos viver, Pai, o ano de 2023, plenamente arraigados e alicerçados no Teu amor. Que os nossos olhos possam ser abertos e iluminados. Que possamos compreender, Pai, o Seu amor por nós. Pai, eu oro, Senhor, para que cada um de nós possamos ver aonde nós estamos falhando em reconhecer o Teu amor. Que possamos nos alinhar e ajustar, Pai.
Que não saia dos nossos lábios palavras, Senhor, de que nós não somos amados, de que nós não conseguimos, que nós não podemos, que nós não sabemos. Pai, que possamos ter o Teu entendimento, que o Teu amor, Pai, o Teu amor nos alcançou. E esse amor nos faz fazer coisas sobrenaturais, nos faz romper, nos faz avançar, nos faz vencer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Mais entendimento, Pai, do Teu amor. Mais entendimento do Teu amor. O Teu amor transforma. O Seu amor nos transformou em inimigos para filhos. E que possamos compreender isso diariamente, Pai. Em nome de Jesus. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. O Teu amor não falha. Aleluia, glória a Deus. Sei que você foi abençoado, foi enriquecido. Só quero lembrar você, às 18 horas nós temos o nosso culto de celebração. E queria também fazer um convite para você, se você quiser ir lá prestar sua solidariedade ao nosso irmão Renato e à família dele. Algumas pessoas vão estar indo daqui para lá, para o local onde está tendo o velório, e posteriormente nós vamos ter o sepultamento. Então, fica aqui o nossa, não sei nem convite, né? Que ninguém convidar para um negócio, você entendeu, né? Informando você sobre isso, a oportunidade, solidariedade, isso aí, obrigado, um convite de solidariedade. Então, vá em paz, seja abençoado na prática da palavra, em nome de